Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Business. E hoje a gente vai falar um pouco sobre atividades esportivas, né? Então eu estou aqui com o Leandro Sass, ele é proprietário da CNM, uma academia e uma escola de natação que fica ali indo para Malota, né? Exatamente. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de poder estar aqui te ajudando e também, né, fazendo um trabalho de desenvolver um pouquinho mais sobre exercício, falar um pouquinho sobre movimento com as pessoas. Legal. A CNM é Aqua Fitness, né? Aqua Fitness. Não faz tanto tempo que você está com a CNM, né? Vai fazer 5 anos agora em fevereiro de 2024. Uhum. Conta um pouquinho da história. Do que saiu da cabeça, tipo assim, ó, vou montar uma academia agora. Eu acho que isso daí é uma história legal, né? Quando você conta em Sim, questão de empreendedorismo, né? Por que escolher uma academia? Por que montar essa academia? Da onde veio essa legal. vontade? Olha, eu trabalhei 10 anos no Detran, né? E Tudo a ver. tudo a ver, né? Tudo a ver. E foi um dos meus primeiros empregos, né? Então eu comecei com 16 anos num escritório de despachante. Gostava muito da profissão, embora era uma profissão muito estressante, né? Então, se lidar com essa questão de você... o funcionário público em geral, assim, porque exige tempo, né? E o cliente, às vezes, ele compra um carro, ele já quer sair com o carro no outro. E existe um tempo para as coisas acontecerem. Então, era algo muito estressante para quem fica no meio do cliente e dessa questão do trabalho. E eu sempre gostei de movimento, sempre joguei bola, sempre fui do esporte, né? Desde de criança. E sempre tive essa convicção. Quando eu fosse para uma faculdade, que seria de educação física. Mas como todo mundo pensa, às vezes, do início, né? Quando projeta fazer uma faculdade de educação física, pensa no que, eu gosto de futebol, vou para educação física. Que É. não tem nada a ver. Então, quando eu fui para a faculdade de educação física, lá eu me deparei com um universo assim que eu tinha diversas opções de escolhas para eu entrar numa profissão dentro da área. Então, desde a parte acadêmica, né? De repente, como um professor acadêmico mesmo, indo para o lado mais do bacharel, que é o que eu faço hoje, tem a... Nossa, agora fugiu o nome. Tem os dois cursos, né? O Tem, bacharel... agora também esqueci o nome. Nossa, esqueci. É bacharel e... Ah, Bom, bom, vamos enfim, lá. o lado para quem vai ser professor Sim. escolar, né? Mais pedagógico, vamos colocar assim. Uhum. Então seria esse lado, licenciatura, Licenciatura. veio o É. nome. Então, a licenciatura. Então, para essa expectativa escolar, seria a licenciatura. Na minha faculdade, eu tive já as duas modalidades inclusas, então chama licenciatura plena. Então, eu já estudei o bacharel com a licenciatura. Mas aonde mais eu senti tocado foi o lado do bacharel, que aí entra essa parte mais de desenvolvimento de pessoas, cuidar da saúde das pessoas, nessa parte como natação, musculação, o atletismo, algumas coisas voltadas para isso. Hoje no mercado também muito forte com treinamento funcional, que veio crescendo, né, desde 2018, quando eu comecei 2008, né, quando eu comecei a faculdade, era ainda só uma sementinha que estava sendo plantada, esses micro-estúdios, né? Que começaram a sair. Antigamente a academia era uma academia grande, né? E as pessoas procuravam, mas também era algo muito difícil, não era para todas as pessoas, né? Para todos os bolsos. Uhum. E com o crescimento da modalidade, começou a passar para todas as pessoas, ficar um pouco mais acessível. E eu achei muito legal essa possibilidade, por quê? Porque eu queria sair dessa zona de estresse, né? Sim. Que era, de repente, trabalhar no Detran, pegar trânsito e tudo mais, e ir para um caminho mais de saúde, de ajudar as pessoas a ter um pouco mais de saúde também. E aí começou a minha jornada na educação física. Até chegar na CNM foram 10 anos. Tá. Eu me formei e fui estagiário em uma mesma academia como estagiário, professor, até chegar coordenador dessa academia. Foi um prazo muito rápido. E nela eu falo assim, a faculdade foi só um pontapé, mas onde eu me formei foi nessa academia em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de experienciar aí diversas modalidades, que era aquilo que mais me tocou. Então, eu comecei na natação, como professor, eu fui o tio tubarão das crianças na época, era muito legal. Depois eu passei para hidroginástica, fui para musculação. Aí na musculação eu reativei um setor também que eu achei muito bacana ao longo da faculdade, que era a avaliação física. Então, prestar esses protocolos, né? E
trazer uma identificação como a pessoa está e como ela poderia ficar, isso é maravilhoso. E você mostrar os resultados do antes, durante e depois, sabe? É muito bacana. Uhum. E depois, por último, a minha maior experiência foi com o fitness, né? Então, aula de dança, aula de bike, step, jump. Então, eu virei um professor ali meio que polivalente. Multifacetas, né? Você fazia tudo. Total. E assim, fui vivendo, né? Eu fiz 5 anos em 10, sabe? Procurando estudar o máximo que eu pude. Era, como eu sempre falo, foi algo que eu escolhi. Então, estudar qualquer setor dentro daquilo que eu escolhi não era algo chato. Sempre foi muito prazeroso. Uhum. E ainda é, né? Eu continuo tendo que estudar, não para, né? Professor tem que estudar todos os tem anos, que se até a atualizar, morte. né? Professor é professor até a morte, né? Uhum. Então não tem jeito. E aí o que acontece? Em 2015 eu conheci 2 amigos através da dança que já estavam procurando empreender através da dança, através de um novo formato, né, que o mercado até oferecia, mas uma forma um pouco mais simples, procurando trazer um pouco mais de criatividade para o professor, porque antigamente tinha muito as plataformas onde o professor pagava, né, um material e ele recebia todo esse material já pré-coreografado. Então, vamos dizer assim, criava um professor um pouco mais limitado. Tá. E o nosso formato, a gente acreditava que o professor teria que ser mais criativo, Uhum. aonde ele teria mais que contribuir. participativo Exatamente. mesmo, né? Ele contribui com o conhecimento dele e cria as próprias coreografias, as próprias aulas. Você fica blocado, não... engessado, não tem como. aí fica meio que só um reprodutor, né? Uhum. Isso não é muito legal. E aí foi muito bacana, porque nessa ascensão com eles, eu também aprendi muito com esses 2, né? Que é o Leonardo Oliveira, o Leonardo Pinheiro e o Robinho Oliveira. Que o Robinho hoje, que é o Rodrigo Oliveira, né? Que todo mundo chama de Robinho, não conhece, mas é o Robinho. Hoje é meu sócio também aqui na CNM. Então, com esses 2 eu aprendi muito dentro desse meio fitness. E nós começamos a empreender juntos uma empresa de treinamento e cursos para novos professores. Ah. E foi muito legal, assim, já brincar de ser empresário, né? Era uma empresa meio que, né, de amigos, nada tão formal, né? Mas já era uma empresa, a gente já tinha toda uma... Já era um embrião. Exatamente, foi um embrião ali. E aí, nessa oportunidade que eu vi, cara, pô, legal, acho que é uma oportunidade de crescimento. Eu cheguei a proprietária da academia, queria colocar a marca dentro da empresa dela também. Houve uma certa resistência, até por uma questão, né, tipo, uma marca nova, talvez não faria tanto impacto, né? A gente tinha ali outras marcas que estavam mais fortes. E aí eu falei, olha, eu acredito muito no nosso potencial. Então, por acreditar muito no potencial, eu gostaria de me desligar da coordenação e ficar apenas com as aulas de dança. E depois eu acabei me desligando efetivamente da academia. Quando eu me desliguei da academia, os meus clientes, né, alunos que tinham aulas comigo, começaram a me ligar, arrumaram emprego para mim praticamente, porque foram numa academia vizinha e falaram, ó, um professor de dança muito bom e tal, saiu, tem tantos alunos aqui querendo fazer aula com ele. Nessa, aí me deu um estalo, tipo, empreendedor, né? Falei, poxa, eu tenho uma lista de alunos que eu nem sabia que, né, teria tanto esse impacto positivo. E eu falei, cara, bacana. Aí eu fiz diferente. Eu fui num estúdio de um amigo de dança. Falei, olha, eu pretendo começar a dar aula agora mais particular e tal. Tem interesse? Ele falou, tenho. Então nós sentamos, criamos um vínculozinho ali meio que de parceiro, percentuais e tal. E aí eu comecei a caminhar com ele. Quando eu percebi que o valor que eu estava repassando para ele, eu teria condições de pagar um aluguel, eu fui logo procurar um espaço também que, poxa... a veia empreendedora já falou mais, já falando né? mais alto. E aí, e continuava sendo assim, né? Uma certa referência. Foi o que eu aprendi na primeira empresa, como eu te falei, eu me formei lá. Então, eu aprendi a cuidar de pessoas, né? E tocar no coração delas, onde elas mais precisam, né? Que às vezes é a questão da dor, às vezes é a questão do vínculo social, né? Então, às vezes as pessoas procuram uma academia e falam que é para emagrecer, mas não é para emagrecer, é porque ela quer pertencer a um grupo, né? E eu aprendi a perceber isso. Às vezes é porque às vezes ela tem uma dor. E aí a gente também precisa, como um professor, né,
entender um pouquinho dessa mecânica que é o nosso corpo, e falar, poxa, se eu mudar esse exercício e adaptar ele, eu vou te causar menos dor. E essa menos dor vai te causar uma adaptação que vai te deixar o seu corpo mais forte até nós zerarmos essa dor. Então já é uma visão um pouco mais com um pezinho lá na fisioterapia, eu sempre gostei um pouco disso também. Isso acabou fazendo o meu nome ficar um pouco mais forte dentro ali da minha região ali, né? Na geolocalização tava bem... Já tava bem, né? Bem conhecido. Então eu falei, cara, aqui eu preciso me restabelecer. Então uma amiga minha tinha um espaço bem grande também, e agradeço muito a ela também, a Rose, né? Se vai pro ar, a gente tem que dar os nomes para reconhecer. Claro, com certeza, né? E ela me deu uma oportunidade muito bacana de abrir. Ela falou, Leandro, vê se esse espaço serve para você. Era um espaço de 36 metros quadrados. E eu falei, cara, perfeito. É aqui que eu vou fazer meu estúdio. E aí eu fui lá, eu que derrubei as paredes, porque era tudo de drywall. A gente criou toda uma estrutura, escolhi cor, logotipo, né? E uma das frases que tinha embaixo do meu logotipo era: a sua evolução depende do seu nível de entrega. Isso eu trouxe para mim desde quando eu comecei a faculdade. Eu fui bolsista na faculdade, então eu precisava me entregar 100% para conseguir colher esse 100% também, né? Então, eu penso muito hoje no nosso mercado, né? As pessoas querem colher 100%, mas só querem entregar 10%, né? E aí não é. A proporção não é verdadeira. Isso para qualquer mercado, não é? Qualquer mercado. A gente investe R$10 no banco, você vai querer receber 1 milhão? Não tem jeito, como, né? Não tem como. E aí, então eu coloquei isso na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso me entregar. E lá, quando eu tive essa oportunidade, falei, eu vou fazer dessa oportunidade a minha melhor oportunidade. E consegui, ali ao longo dessa... Foram 2 anos praticamente dentro desse estúdio, trabalhando. E lá eu comecei sozinho. Eu era o faxineiro, eu era o recepcionista, o vendedor. Mas é entregue, né? Como você mesmo falou, né? Jeito, a entrega era 100%. E depois, graças a Deus, eu comecei a colocar novas modalidades. Trouxe outros professores para me ajudar ali com relação à parte da dança. Eu tinha alguns horários também com um pouco mais de livres, né? E eu falei, cara, eu tenho um estúdio vazio. Mas ainda nesse espaço de 36 metros. 36 metros quadrados. Eu tenho um estúdio vazio. Eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui? Aí eu já tive também a ajuda da minha esposa Juliana para trazer essa ideia também. Porque ela falou, meu, à tarde está parado, então a gente pode, de repente, usar esse espaço para ensaios, coreografia, tudo mais. Ali eu também entrei já num novo nicho que estava entrando, né? Que era de trabalhar com debutantes e casamento. Então hoje eu sou coreógrafo de coreografia para debutante, casamentos, monto aquele remix maluco que o pessoal dança, a valsa propriamente dita também. Mas você faz isso da meia-noite às 6, isso? Da meia-noite às 6. Mais ou menos isso. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. E em 2018, eu comecei a sentir uma necessidade de crescer. Né? Os próprios alunos já começaram a falar, Leandro, você percebeu que o estúdio está ficando pequeno para você? Né? Tá ficando pequeno. Eu falei, cara, pior que tá ficando mesmo, né? Já não tinha muito espaço. Eu dava aula de dança e treinamento funcional ali. E vamos pensar assim, 36 metros quadrados no dia inteiro, se eu colocasse, eu conseguiria colocar 100 alunos, no máximo. Então eu já estava me limitando bastante. Comecei a procurar, né? E comecei a procurar. E aí começou uma história muito engraçada, porque assim, eu fui fazer um trabalho de coreografia, uma das pessoas que estavam ali parceiras, de onde você é? Jundiaí. E nesse tempo, com a dança, eu já tinha vindo para Jundiaí fazer um evento no Parque da Cidade. Tá. Nós gravamos um DVD aqui no Parque da Cidade. O Robinho, que é o Rodrigo Oliveira, ele era gestor da Smart Fit. Tá. Ele trouxe a rede Smart Fit aqui para Jundiaí quando começou dentro do shopping... Dos 2 shoppings, né? No shoppings Max, que tem, tinha acho que E aquele dentro do Extra Antigo. Do Extra Antigo, que não tem mais, acho. Ali foi a primeira unidade. Então ele começou ali naquela primeira unidade. Então quando ele veio para Jundiaí para trabalhar na Smart Fit, ele já... Posso falar Smart Fit, né? Pode, lógico, pode. É seu concorrente, você quer falar seu concorrente, você fala. Eu falo que não é. Depois não é concorrente mesmo. Eu até explico que não, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai ser legal. Mas o Robinho trouxe a Jundiaí pra gente conhecer. E eu falei, cara, que cidade linda.
né, bacana, Bem gostoso de estruturado, viver né? olha os planos de Deus, né, que a gente falava, cara, se eu for ter um filho, né, a hora que eu constituir família, eu gostaria que meu filho fosse crescido e fosse criado numa cidade como essa, né? Porque São Paulo é uma cidade boa, mas pensando em estudo, educação, a violência, né? O interior É muito é muito diferente, diferente. né? E Jundiaí é muito mais diferente ainda, porque ele tem a parte gostosa do interior, Sim. mas já é uma É cidade grande. grande já, né? É. Então, pô, você não sente tanta saudade de São Paulo quando você vem para Jundiaí, né? E a coisa foi acontecendo. A primeira foi o Rodrigo ter falado Jundiaí, Jundiaí, Jundiaí. Depois eu fui conversar com uma pessoa, da onde você é? Ah, sou de Jundiaí. Você gosta de Jundiaí? Não, é uma cidade maravilhosa. Cara, você tinha que abrir um negócio lá. Aí eu falei, é sério? Ela falou, meu, trabalhar com dança tem poucas oportunidades, coreógrafo quase não tem. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, meu, vamos conhecer Jundiaí? Né? De Vamos verdade, fazer a assim, visita vamos lá e fazer uma vamos embora. visita. E por coincidência, o Robinho tinha acabado de se mudar pra cá. Aí uma terça-feira, né, eu liguei pra ele e falei, e aí, bora tomar um café na sua casa aí? Aí ele pegou e falou, "Ô, pode vir e tal, tranquilo." E nesse café foi onde tudo aconteceu, a Jundiaí mágica tava te aconteceu. arrastando, puxando Me pra cá puxando mesmo, não pra tinha cá. como, né? Exatamente. Aí, e eu fui muito despretensiosamente vir, tipo, vamos conhecer. Eu falei, ó, Robinho, eu tô querendo aumentar a academia, mas, meu, todo mundo tá falando de uma oportunidade aqui em Jundiaí. O que você acha? Ele falou, meu, vamos rodar, vamos nas imobiliárias, você conhecer um pouco dos espaços e tal. Vamos ver preço de aluguel. E nessa conversa, ele já trabalhava na academia CNM, que antigamente era CNM Sport Center, né? Uhum. E ele falou, cara, o dono da academia me fez uma oferta para eu assumir lá como administrador. Aí ele pegou e aí que entra, a história começa, né? É. Aí ele falou, mas eu não aceitei. Eu falei, você tem certeza que você não aceitou essa oportunidade? Ah, não, eu tô cansado. Ele já tinha desistido de trabalhar lá na rede, né? E tava já empreendendo numa outra coisa. E eu falei, cara, mas por quê? Ele falou, não, eu quero ficar agora só com a dança e tal, tô meio cansado. Aí eu falei, vamos pensar um negócio aqui? Eu falei assim, e se essa proposta que ele fizer para nós dois, a gente dividir essa participação? Ele falou, mas você tem certeza que você tá falando isso? Eu falei, tenho. Eu falei, pô, mas você viria para Jundiaí? Eu falei, olha, eu continuaria com o meu estúdio, mas eu viria para Jundiaí rapidinho, né? Pegar uma moto. Boa. Doce ilusão, né? Total. Ali começou, né? E ele falou, não, então eu vou conversar com ele. E a nossa conversa foi assim, ó. Eu vim numa terça, numa quinta eu estava voltando para Jundiaí para conhecer o Edmilson, o ex, né, proprietário da academia. E na terça-feira eu fechei negócio com ele. Foi muito louco. Eu falei, cara, como assim? Né? Então, só pra gente situar, quantos metros quadrados tem a CNM? 1.600 metros quadrados. Então, de 36 metros você foi pra 1.000. 1.600. É um belo salto, né? Um salto de vara, aqueles pra você ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas. Foi mesmo. Eu acho que a minha maior medalha de ouro, acho que foi esse salto que eu dei e acreditar, né? Acho que o mais importante é você falar, cara, eu fui na CNM, quando eu entrei, eu falei, cara, que potência, que academia linda, né? Que lugar lindo onde as pessoas estão. Aí eu falei, meu, é aqui mesmo que eu quero estar e vamos pras cabeças, vamos embora. Manteve o estúdio lá? Então, aí entra a parte bem legal também. Na minha conversa com o Edmilson, a intenção era a gente assumir uma administração. Jamais eu sonharia em comprar uma academia como a CNM, né? Uma potência e, né, tipo, vamos pensar assim, é uma academia grande, são bastante funcionários, né? Uma responsabilidade. Quando ele falou, cara, então legal, gostei da ideia, tudo, mas olha, administradora eu não quero mais. A minha intenção agora é vender. Aí eu falei, então, obrigado. Né? Eu tenho Posso falar os nomes das pessoas aqui, normal? Pode. Mas eu brinco muito, assim, eu sigo bastante esses players do mercado, né? E tem o Thiago Nigro que lançou o livro dele do 1 a 1 milhão sem cortar o cafezinho, né? A minha história é muito do 1 a 1 milhão, porque eu comprei um negócio que é grandioso, valioso,
sem ter R$ 1 no bolso. E eu falo muito assim nos treinamentos que eu dou hoje, né? Eu falo, gente, o dinheiro, ele pode comprar tudo, né? Até pode, mas o conhecimento compra muito mais. Sim. Então eu comprei uma academia apenas com conhecimento. Porque eu olhei nos olhos do Edmilson e falei, cara, olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas vontade de empreender eu tenho, conhecimento para desenvolver a empresa eu também tenho, e aquilo que me faltar, vontade para aprender não me falta. Foi exatamente isso que eu falei para ele, e se você tiver uma oportunidade de conversar com ele também, ele vai te confirmar isso. E ele acreditou, cara. Ele falou, cara, eu não sei da onde veio. Conheci ele um dia, ele falou, cara, eu não sei da onde veio, é Deus, talvez, né? Que falou, cara, eu senti verdade nesse menino. Tanto que eu conversei com ele na terça, na quinta, na terça ele me chamou de novo, falou, vem cá. Falou, beleza, eu gostei, vou apostar em vocês. E aí a coisa foi acontecendo, né? Uhum. E aí essa história do salto gigante, né? Dos 1.600 metros quadrados. Então, cara, foi assim, muito louco. Eu achei que eu ia dar conta. Só que aí eu pensei também nessa forma eu penso muito nessa roda da gratidão. Uhum. Da mesma forma que ele acreditou em mim e me deu uma oportunidade de empreender num negócio maior, nós tínhamos os nossos professores da marca Dance Mais, né? Que caminhavam com a gente lá. E eu falei, cara, da mesma forma que eu tive essa primeira oportunidade de começar pequeno, tinha um casal de amigos conhecidos e que eram professores também. Eu falei, olha, eu quero dar essa oportunidade para vocês, né? Mas você vê como que é engraçado, né? Às vezes a gente dá poder, a gente descobre as pessoas quando você dá poder a elas, né? Mais ou menos assim. Quando eu me tornei o dono da CNM, né? E nós assinamos, eu falei, Edmilson, né? Falei, cara, as portas estão abertas. Ele tinha, pensa, uma vida inteira você dentro de uma academia. Então, assim, a casa dele era o escritório, né? Claro. Então ele falou, cara, eu vou levar um tempo para tirar as coisas e tal. Eu falei, meu, a hora que você quiser. Então eu falei assim, enquanto você vai no seu tempo, quiser ficar aqui, essa cadeira é sua. Eu falei, eu como um proprietário chegando, eu vou me posicionar muito mais como um coordenador. E como um coordenador, eu preciso estar muito mais no campo de batalha, não dentro do meu escritório. Uhum. Então eu falei, cara, a sala é sua. A hora que você se sentir à vontade, vai se desligando, né? Vai sentindo esse tempo. E a coisa foi com ele dessa forma. Por isso que até hoje nós temos uma relação muito próxima de amizade. E eu continuo aprendendo muito com o Edmilson, né? Diferente da outra situação. Porque ali no estúdio eu falei, cara, vou te passar essa oportunidade, beleza? Eu tive uma oportunidade de ir para um outro lugar, acredito em vocês. Vou te falar assim, que eu passei essa oportunidade, no outro dia eu passei o meu grupo de amigos e clientes, né, que eu tinha de WhatsApp. No outro dia me excluíram do grupo. Que beleza, né? Você não é mais dono, tchau. Né? Que beleza. Aí eu falei, pô, que legal, cara. Tipo, né? Quer dizer, a minha história simplesmente acabou ali. Os meus clientes que eu fiz maior discurso falando que eu passei, que eu jamais os abandonaria, porque eu falei, cara, eu estou passando por amigos. Então, qual que era a minha expectativa? De estar lá, né? Pô, vou voltar lá, vamos dançar junto, fazer uma aula especial. Mas não, eles quebraram aquele vínculo. Cortou, né? Mesmo, né? Tentaram, né? Porque os clientes eram amigos, né? Então me procuraram e a gente... Quando eu me casei, eu me casei em Jundiaí, olha que legal. Eu escolhi Jundiaí para casar, oficializar um casamento. E teve filhinho em Jundiaí. Teve filhinho em Jundiaí. E os meus clientes de São Paulo vieram para cá, olha que bacana, né? Então isso assim, a prova que a gente faz o bem retorna para você e tudo certo. E aí começa nessa jornada empreendedora aí que tem bastante coisa para falar. Nossa, e tem muito mesmo. Vamos começar... Primeiro pelo conceito, né? Você falou que antes era Sport Center. Sport Center. E hoje é Aqua Fitness, né? Fitness. O que mudou exatamente? Porque a estrutura em si, tipo assim, tem ainda uma academia. Exato. E tem as piscinas, sim, né? O que mudou? Olha, bacana essa pergunta, hein? Eu precisei criar essa vamos colocar assim, uma metáfora de um fechamento de uma academia e uma abertura de uma nova. Para a gente ressurgir uma nova história. O que mudou é uma nova história. Né? Porque assim, eu continuei, né? Dei a continuidade ao legado CNM, né? Então eu tinha muitos colaboradores que faziam muito tempo parte dessa história da Sport Center, né? Só que mudou a cultura. Então vamos pensar assim,
o dono que cria toda essa estrutura, né? Aquela cultura que ele acreditava ser que realmente fez a empresa crescer como ela cresceu, porque também a CNM começou pequenininha. Eu acho que ela tinha, 400 metros, né? E o Edmilson foi comprando para o lado, e expandiu e a coisa foi acontecendo. Bacana. Começou como um centro de natação e mergulho, né? Então não tinha nem musculação, fitness, nem sonhava. Então isso foi acontecendo. Como a empresa foi crescendo exponencialmente, eu acredito que, assim, talvez em algum momento ali, o lado gestor deixou de falar um pouco e foi ali que as coisas foram se perdendo, né? Então, tudo aquilo que era muito grande, a CNM ficou muito referência aqui em Jundiaí, como ainda é, mas cresceu muito rápido, né? Então, tudo que cresce muito rápido, às vezes acaba falhando alguma coisa num processo, num treinamento. E isso, assim que eu entrei, né? Eu fui também buscar conhecimento com relação a essa questão mais empresarial, um foco mais de gestão de pessoas, como um gestor realmente de pessoas, porque a gente vai lidar sempre com pessoas. O meu colaborador, o meu cliente interno é uma pessoa. E o meu cliente que vem é uma pessoa. Então eu fui, cara, eu preciso me tornar um especialista em pessoas. E não é fácil, né? E não é fácil. Porque ali nessa vinda para a CNM, eu falo, eu mudo de cadeira, né? E é uma chavinha que vira, porque eu deixo de ser o professor para me tornar um gestor. Então, eu era o que tocava no cliente. E agora, qual que é a necessidade? Eu preciso tocar no meu colaborador para que ele sinta esse toque, para que ele toque o meu cliente. E ele precisa entender esse meu toque, né? Então, olha, eu cuido de você e você cuida deles. O seu público mudou, né? Agora você tem que falar com o seu colaborador. Com o meu colaborador. Então, agora a o relação meu cliente é outra, e meu colaborador, eu tenho que pensar essa relação assim. é outra, né? E foi um tempo para eu também ter esse conhecimento, né? Porque, como 36 metros quadrados, 3 professores no máximo, né? Eu tinha. Quando Hoje eu vim para cá, são 30 funcionários, uma média. É muita gente para você. Gente. E muita gente vivendo uma cultura do antigo ainda, né? Vamos falar assim, com todo respeito ao que passou. Mas foi bom o passado? Foi, mas algumas coisas precisam ser recicladas, né? Precisam ser renovadas. E nessa minha chegada na CNM, nós identificamos algumas questões. Então, diretamente com o próprio colaborador, existiu algumas resistências, né? Então, existiam algumas comparações. Mas é porque antigamente era melhor, ou porque antigamente era assim, agora... Eu podia fazer isso, agora não mas posso. Olha, antigamente quem estava nessa cadeira era o Edmilson, que ele pensava de uma outra forma. Talvez algumas coisas que ele fez eram muito boas, como algumas também não eram tão boas, né? Então, agora, quem está sentando nessa cadeira sou eu e o Rodrigo. E é uma outra forma de pensar. Nós somos um pouco mais novos, né? Temos um pouco mais de conhecimento do atual, mas a experiência do Edmilson, né, não se comparava, por isso que ele sempre esteve com a gente, né? Isso até confundiu um tempo a cabeça do colaborador, porque como a presença dele era muito grande, ninguém acreditava que nós tínhamos comprado a CNM. Era muito engraçado isso acontecer. As pessoas chegavam, é verdade que eles compraram mesmo? Porque, assim, de verdade, eu sempre me posicionei como um colega, um colaborador, um professor de educação física. Eu falei, gente, eu sou como vocês são, eu penso como vocês pensam, mas hoje eu tenho preciso pensar de uma forma diferente, um pouco mais aberto, para que a empresa se desenvolva, porque se eu pensar apenas como professor, a empresa não vai crescer. E é importante esse diálogo, né? Exato. Acho que isso daí é o mais importante, né? Foi o que a gente fez, cara. As horas de cadeirinha aqui, vamos sentar e vamos trocar uma ideia. Entender. É o que mais faz uma empresa crescer, cara. Não adianta. Por mais que o gestor ele tenha esse poder de decisão, mas quem decide de verdade em fazer ou não é o meu cliente interno, meu colaborador. Então eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso confiar, né? E ele também precisa ter essa troca. Cara,
ele tá me passando algo que talvez ele esteja enxergando um pouco mais de cima. Faz sentido. Uhum. Mas eu também tenho coisas para passar para ele. E se eu simplesmente só fechar meu ouvido e só abrir minha boca, a empresa falha. Sim. E aí foi nessa hora que a gente criou essa metáfora. Então, em 2020, 2021 ali, nós sentamos e entendemos que a CNM precisaria de uma reciclagem. Então, nós criamos em uma reunião uma metáfora realmente de morte mesmo. Olha, a CNM morreu. Mas nós criamos, foi muito legal, nós pegamos uma folha, dividimos ela ao meio, e colocamos a cada um escrever a sua história. Falei, cara, lembra qual que era a sua expectativa quando você veio da CNM pela primeira vez? Como que foi a sua entrevista? Como foi os seus primeiros dias de trabalho? Quem foram as primeiras pessoas que você encontrou? E pegamos lá desde 94, né, que a CNM vai fazer 30 anos agora em 2024. Quem foram os primeiros funcionários? Quem foram as primeiras pessoas que você encontrou? E fomos marcando. Coloca tudo aquilo que foi positivo e tudo aquilo que foi negativo. E aí todo mundo foi listando. Legal. E teve gente que precisou de mais de uma folha, né? Vamos pegar o Carlos, que é um dos nossos colaboradores mais antigos. Que agora em maio para junho tá realmente pendurando... Não é mais a chuteira, né? Tá pendurando o óculos e a touca na CNM. Então ele entrou estagiário e tá se aposentando. Então, olha, vamos lá, a CNM vai fazer 30 anos, ele tem quase 27, 28 anos de CNM. Então ele precisou de ter muita história ali para contar. E nós fizemos assim, galera, então é o seguinte, vocês estão com a sua história aqui desde quando você entrou, a parte positiva e a parte negativa. Então agora você rasga tudo aquilo que é negativo, amassa, joga fora, porque aquela CNM Sports Center que te deixou algumas feridas, algumas frustrações, ela não vai existir mais. A partir de hoje, nós vamos celebrar aqui o luto da CNM Sports Center, mas a CNM Aqua Fitness começa a nascer e você faz parte dela. É uma mudança de cultura mesmo. Exatamente. Né? Para que eles entendessem que essa cultura, ela precisa ser nova, precisa ser algo novo. E aí, então, assim, vamos pensar no Carlos, né? Olha, são 28 anos de história. Ok, de CNM como um todo. Mas de Aqua Fitness, ele era um bebê. 2 anos. Completou 2 anos com a gente. Então, assim, todo mundo que era muito antigo passou a ser muito novo. Então, eu falei, olha, gente, quem é o mais antigo aqui? Todo mundo no primeiro dia de abertura começou junto. Então, assim, precisamos ter essa renovação para que todo mundo comece algo do novo. Nessa expectativa positiva, vamos começar. E a gente voltando de uma pandemia, né? Precisava dessa mexida. E isso foi muito bacana. E as pessoas, elas não dão valor à questão da cultura da empresa, né? Se você não nortear o que você quer, como a empresa vai estar daqui a um tempo, a política da empresa, missão, visão, valores, né? A gente tem aqui, né, uma das telas nossas que fica aqui exposta na sede, tem lá, tem a visão, a missão, valores, justamente para a gente poder tentar seguir isso daí e atingir a excelência mesmo, né? E acho que isso que é importante. E o que eu mais aprendi dentro desses treinamentos, que por mais que a gente crie isso, né, coloque nas placas, é algo que a gente precisa estar alimentando todos os dias. Todos os dias. Precisa fazer com que o nosso cliente interno, né, principalmente, ele relembre dessa cultura. Cara, né, nossos valores principalmente, né, olha, ter atitude positiva, vamos trabalhar com responsabilidade, compromisso, vamos conquistar essa confiança, né, porque é isso que vai trazer o nosso resultado. Sim, então... eu posso dar um depoimento, porque assim, eu já fui aluno da CNM há tempos atrás, antes de você entrar. A minha filha é aluna, minha sogra é aluna. Então, assim, e sempre foi muito positivo. Todos os retornos, respaldos deles para com a CNM sempre foi muito positivo. E é justamente o que eles mais falam, às vezes não é nem a estrutura, são as pessoas. Exato. Né? É lembrar para você, minha filha adora ter aula com o professor Renan, porque ele é engraçado, não sei o quê. Entendeu? São as pessoas. Então, assim, o que ela me traz, na verdade, não é assim, a piscina é isso. Me traz a pessoa, entendeu? Exato. Acho que isso que é importante quando você trata com outras pessoas. Com as pessoas. Exatamente, é isso que eu ia te falar com relação a
quando nós tocamos no assunto Smart Fit. Sim. Né? Com todo respeito, né, ao criador, que ele é um mega, né, empresário Sim, também, claro. mas... Não dá para desmerecer, mas tem mas, algumas pô, coisas que... Ele conseguiu atingir um público muito bacana, né, que é aquela galera que gosta de treinar e tal, que, pô, já treino há muitos anos, já sei montar meu treino. Então, assim, criou uma certa independência daquele cliente que, cara, às vezes não gosta muito do professor em cima de mim, né? Quero treinar com meu fonezinho de ouvido, não quero muito me relacionar com pessoas, quero fazer meu treino e já ir embora, Entrar, sabe? fazer, ir embora, acabou. E tudo bem, mas como bons brasileiros, brasileiro também gosta de contato, de conversa, de, né? Como eu falei, às vezes a pessoa vai para uma academia e é uma das primeiras perguntas, né, às vezes que um professor de sala faz. Qual que é o seu objetivo? Eu quero hipertrofia. Eu quero emagrecimento. Aí a mulher, eu quero ganhar bumbum, perder um pouco de abdômen. Esse é um objetivo talvez que esteja lá atrás, sabe? Mas no fundo, o verdadeiro professor, aquele que sabe tocar o coração das pessoas, ele vai enxergar que não é o verdadeiro objetivo isso. Isso, claro, você precisa de um tempo de relacionamento com eles, tudo, e observar e cuidar realmente do cliente. Porque às vezes, assim, é uma pessoa que é solitária e ela quer, de repente, fazer parte de um grupo, né? Pô, eu quero tirar uma selfie, às vezes, treinando, porque as pessoas vão me notar mais. Tá treinando, hein? Então, assim, tem todos outros fatores psicológicos por trás daquele objetivo físico, né? E essa atenção, esse olhar, na verdade, que é o diferencial. E aí entra também a questão. A gente melhora o físico, a gente ajuda no psicológico e a gente contribui para a saúde. Porque quando a pessoa está mais empolgada para treinar, né, ela começa a ver alguns benefícios mais visuais, mas pô, o principal que está mudando e ela não vê é a saúde. Porque aí melhora a qualidade de sono, né, a questão hormonal. Então, tudo isso vai melhorando. E aí é um todo, né? A gente acaba cuidando de um todo. Mas esse feeling é o que a gente acredita que nós somos diferentes com relação a essa marca que é a Smart. Porque eles se posicionam para um modelo mais distante das pessoas, né? Legal, treino rápido, academia inteligente. Você vem aqui e treina sozinho praticamente. Uhum. Nosso posicionamento é o que você acabou de dizer. É o seu filho, é sua mãe, você já treinou. Nós somos a academia da família. Nós trabalhamos para a família de Jundiaí. E nós acreditamos que é dessa forma que a gente vai conseguir tocar o coração da família. Atendendo naquilo que ela nem sabe. Então, além das expectativas. Então, aquele objetivo que vai no papel, ele fala isso, mas a gente cria outras observações e entrega além daquilo que ele está esperando. Essa é a nossa expectativa, essa é o que eu venho trazendo, é o que me fez eu ser quem eu sou hoje, que fez eu ter força, né, para dar um salto de 36 metros para 1.600, né? Então foi isso que eu falo assim, não fui eu que saltei, foram os meus clientes que na hora que eu apontei um pouquinho para sair do chão, eles falaram, você tem condições de ir? Vai. E me empurraram, sabe? E é importante essa visão, né? Que tem uma frase que é até clichê, que você fala entender para atender, né? Exato. Então, assim, é clichê, mas ela faz muito sentido, Total. né? Então, Total. isso que eu acho que é importante. Total. E você está satisfeito com os resultados de hoje? Olha, eu falo que o empresário de verdade, ou um empreendedor, né? Que empresário é quem tem Não, empresa. empreendedor. É empreendedor. Ele tem que ser um cara inconformado. O primeiro pré-requisito de um empreendedor é ele ser inconformado. Então, a hora que ele falar que ele tá conformado, tudo que eu alcancei, eu tô... Aí, ele já tá começando a caminhar para uma descendência. Uhum. Então, eu falo, satisfeito, não estou. Se você perguntar, tem coisa para você mudar na sua academia? Tem. Eu quero mudar muita coisa. Eu tô muito... hoje, assim, eu sou muito grato com a equipe que eu consegui desenvolver, formar. E aí, assim, a gente não monta uma equipe sozinha. A equipe se monta, né? E eu também coloco isso na cabeça deles, né? Não é a empresa que cresce, são as pessoas que crescem e a empresa cresce junto. Então, eles precisam entender isso e, graças a Deus, hoje, a mentalidade do meu time, ele está começando a entender cada vez mais isso. Quanto mais você se abre para um conhecimento, para uma nova informação, você vai crescendo, né?
e a empresa vai crescer junto, não tem jeito. As nossas reuniões, que são trimestrais que nós fazemos, mais ou menos 1h30 de reunião, quando nós fazemos. É meia hora falando de academia. 1 hora a gente fala de desenvolvimento pessoal. Se eu melhoro quem eu sou, o Leandro, entendo quem eu sou, como eu ajo com as pessoas, eu vou melhorar o meu profissional, eu vou melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, eu vou melhorar meu relacionamento com os meus pais, com os meus filhos. Então, eu sendo uma pessoa melhor, eu sou um funcionário mais feliz, eu vou render melhor, eu trabalho mais motivado, né? E a motivação também é um dos maiores, vamos colocar assim, combustível, né? Para gerar mais, mexer com os nossos hormônios, para liberar mais serotonina, e aquilo vai te trazer mais prazer e você vai ficar mais ligado, vai entregar mais. Então, quanto mais a gente engajar isso com o nosso cliente interno, essa é a fórmula, esse é o método para que eles consigam tocar o meu cliente externo, sabe? E tocar de verdade. Não é simplesmente, só mais um dia. Nossa responsabilidade é o melhor dia das pessoas. Em relação a clientes externos, quantos hoje alunos você tem? Olha, foi bacana isso também a pergunta, hein? A gente está chegando muito próximo a uma média de 1.500 alunos. Quando eu comecei a CNM, isso foi até um teste que o Edmilson fez com a gente, falou, cara, vou testar vocês, vai. A gente estava na média de uns 900 alunos, 900 e pouco. Em 3 meses, cresceu uma média de 300. A gente foi para 1.200. Uhum. E aí, quando foi em fevereiro de 2018, ele falou, gente, vem cá, senta aqui. Estou muito feliz com o resultado de vocês. Vocês fizeram por merecer a minha confiança. Eu confio e vou dar essa oportunidade para vocês de dar continuidade nesse legado numa forma que eu possa ajudar. Eu e ele vem fazendo isso, né? Continua ajudando. E aí nós pegamos com 1.200, conseguimos ali assumir. Eu comentei com você nos bastidores, né? Não foi fácil essa entrada. Logo que nós entramos, assumimos realmente, de repente, bumba, caímos para próximo a 800 alunos. Que aí é a questão mais política interna, né? Que a gente fala, às vezes, algum colaborador que não acreditava tanto em 2 novas pessoas que estavam entrando, que não eram da cidade, né? Eram 2 pessoas, os forasteiros, né? Então, isso gera um medo, né? Tanto você teve um gráfico, então, na verdade. Vocês subiram para provar e aí quando vocês assumiram, caiu e agora subiu, vocês... Né? E caiu de novo, né? Porque veio a pandemia, E a pandemia também, né? A gente brinca que todo mundo fala das 2 ondas, né? Da pandemia, né? Que veio para derrubar o empreendedor. A CNM, nós passamos por 3. A primeira onda foi essa onda, né, da política inversa. Uhum. Então, muitos clientes que ficaram com medo saíram, né? Alguns professores foram voltaram, trocados. Alguns não, vou te falar que... Muitos. É muito legal isso, cara, é muito legal. Um exemplo. Nesse final de semana, eu estive numa festa de um aniversário de um amigo. E lá estava um dos clientes mais antigos também da academia. Que lá atrás não nos trataram bem, tipo, né? Mas, cara, aquela história, né? Paga o mal com o bem e depois tudo volta ao normal. Uhum. E meu maior prazer de encontrar, pô, e aí quanto tempo, sabe? E você perceber que existe uma reciprocidade, uma admiração. Eu admiro ele por ele ser meu cliente e ele me admira por eu ser o responsável pela empresa hoje, né? Que lá atrás era aquela coisa, não te conheço, né? Então... Não vou ficar aqui, e vamos pensar no meu plano. E batia no balcão, e aquela situação toda. Coitada, minha esposa que foi para esse primeira linha de frente ali na recepção, sentiu muito isso, né? E a gente acaba sentindo também de outras formas, mas quem tá ali na linha de frente sente bastante. Então, assim, foi muito choro, muita conversa... Né, a gente aprendeu bastante também. Agradeço, né? A gente tem que sempre ser grato pelas dificuldades, porque nos torna a gente mais forte. Fortalece. Né? Fortalece. Então, se não fosse isso, talvez eu não teria ido... Se fosse muito fácil, a gente nem daria valor, né? Uhum. Então, teve esse primeiro momento. Então, teve a queda dos alunos. Depois, nós começamos a restabelecer. Fizemos uma pequena reforma. Em 2019 para 2020. Atingimos uma meta legal com os nossos colaboradores. E criamos uma meta mês a mês. Janeiro batemos a meta, fevereiro batemos a meta. Março estava chegando para bater a meta
E aí, dia 19 de março de Pandemia. 2020, pandemia. Aí a gente fecha. E aí eu falo, cara, a pandemia veio para ensinar alguma coisa pra gente. E veio também para me ajudar. Porque aí, rapidamente, assim, o lado empreendedor, né? Tocando também de novo. Eu falei, pô, vou fechar a academia, mas como é que tá o meu concorrente ou o meu colega, né? E eu falei, gente, não existe concorrência. Eu nunca pensei em concorrência. Eu tenho o Fernando, que é proprietário também da academia ali da Celtic, atrás da gente. Aham. E falo também, né, propaganda Não. meu colega. E foi o maior prazer, porque que eu fiz? Eu às vezes encontrava com ele na rua, passeando com um cachorrinho, e aí a gente sempre, pô, sabia que um era o dono de um lugar, mas não conversava. Falei, eu vou quebrar esse gelo. Catei o telefone e falei, Fernando, beleza? Leandro aqui da CNM. Cara, a gente tá passando por um momento delicado, pandemia, como é que você tá passando aí? Você vai fechar? Não vai? Ah, Leandro, pô, tô pensando, o que você acha e tal. Eu falei, cara, vamos criar um grupo? Vamos criar um grupo. Acho que se a gente se unir, a gente consegue, né? Achar uma Ter mais solução, uma forças, ajuda. tudo, é. E aí, ele, ó, Leandro, eu conheço também outra academia ali e tal, vamos criar o grupo e tal. E aí foi unindo. Aí o Fernando, aí veio depois o Rodrigo também da Physio Health, o pessoal da Runner, na época, a Patrícia, veio alguma Bluefit, e a gente uniu as forças, foi muito legal. Então, essas 5 principais academias se tornou uma frente representante de outras academias, até para representar dentro da prefeitura, conversando com o Luiz Fernando. Nós criamos ali um dossiê de padronização com relação às práticas que a gente já, como profissional de saúde, já adotava dentro da academia, né? Uhum. Falar de álcool em gel na CNM, pô, não, sempre teve. Sempre Né? teve. Então, não era uma novidade, né? Então, eu falei, poxa, vamos adaptar o que precisa adaptar, distanciamento, tudo, e vamos mostrar para ele que nós somos da área da saúde, né? E ele, graças a Deus, sempre nos apoiou também, junto com o pessoal da saúde também, né? O Thiago também, que ajudou a gente Thiago bastante, Teixeira. E foi muito legal essas reuniões que a gente fez, muito enriquecedoras, e que, de uma certa forma, me aproximou de quem? Dos empresários e empreendedores de academia. Então, poxa, um recém-chegado de São Paulo, né, que não conhecia ninguém, em menos de 2 anos eu já estava fazendo parte de um vínculo, representando Jundiaí, né? Eu falei, poxa, que legal. E fiquei muito feliz, porque eu poder representar a cidade hoje onde eu moro, onde a minha academia está estabelecida, né? Então, pô, é importante. Acho que não, qualquer um talvez não teria esse presente que eu falo que foi. Então, aprendi bastante, conheci novas pessoas, conheci você, né, Essa jornada, né? jornada, estudando, né, que foi muito legal também. Fazendo os trabalhos de faculdade, a gente acabou se cruzando. Exatamente. Ali, né? E depois veio a pandemia, a gente aprendeu bastante. Pós-pandemia, continuamos estudando, aprendendo também, errando também, não tem jeito, né? A gente, por mais que a gente queira acertar sempre... Ninguém é perfeito, né? Ninguém não é tem perfeito. como a gente se cobrar tanto também. Exato. Né? E aí o que você falou, tem que ser inconformado. Então, assim, satisfeito? Não, continuo insatisfeito e vou ficar assim. Agora sim, eu vou fazer uma jogada com você. Me vende academia. Por que eu iria para a CNM? Cara, uma das coisas que a gente fala é assim, olha... Na CNM, o que você deseja, você consegue. A gente te entrega. E entrega muito além daquilo que você busca. Então, a gente fala que aqui você acredita e você consegue. Então, isso é um fato. Então, assim, desde os seus resultados físicos, quanto essa questão, como eu falei, tipo, mais social e tudo mais. Por que a CNM? Vamos pensar em toda uma situação. A gente tem uma das maiores academias aqui, o acesso para você ir à CNM hoje ele é muito fácil, né? Então, nós somos muito próximos ali a Anhanguera, então em acesso de entrada e saída está muito perto. Perto, nós estamos colados, né? Anhanguera, coladíssimo, né? Tropeçou, caiu. Você me perguntou quantos metros nós temos de academia. Aí eu falo assim, ó, são 1.600 metros de área construída para o lazer, para o desfrute da atividade fim. Mas eu tenho 1.200 metros de estacionamento, né? Então, pensando aí também nessa questão de locomoção, de facilidade. Então, hoje o cliente ele tem esse benefício, né? Porque hoje a maioria dos estacionamentos são terceirizados, são cobrados, né? Quando não são muito pequenos, né? Pensando numa academia, às vezes, num horário pico, numa segunda-feira,
né, que todo mundo vai para academia, Não tem onde parar. não tem onde parar. Hoje a gente consegue atender muito bem ali os nossos clientes, né, porque são 3 estacionamentos que a gente fala, né, 1.200 metros, sem contar a fachada da frente Da ali, rua, principal né? da rua que a gente tem, né. Então, são alguns benefícios mais características, né, mas com essa parte realmente do diferencial que a gente tem. Se você busca uma academia, que você está buscando um ambiente familiar, onde você pode tirar seu celular, deixar ali e tá tranquilo, um ambiente seguro, um ambiente de amizade, um ambiente que você pode levar a sua esposa né, como às vezes a pessoa fica com medo, né, academia é um ambiente de azaração, né? Na academia da família não vai ter isso. Então, se você vai buscar uma academia de paquera, na CNM você não vai encontrar. Mas se você está buscando um ambiente para você se sentir bem acolhido, tocado no seu coração, que é principalmente isso que a gente mais busca, aí a CNM é o melhor lugar para você. Sim. E Você, não só para você, mas para sua família. você tem hoje 2 piscinas, né? Duas Uma piscinas. infantil e uma adulta. Exato, Você tem academia a academia. e tem uma área também que é multiuso, é isso? Isso, a gente criou uma área funcional ali, Uhum. que é bem bacana também, porque eu trouxe um pouco da minha experiência lá de São Paulo com o meu estúdio. Tá. Às vezes as pessoas querem um treino rápido, né? Pô, Leandro, hoje eu não consigo fazer o treino, eu tenho só meia hora. Beleza, só meia horinha? Vamos lá no fundo, já tem um treino prontinho para você fazer ali rapidinho. Uhum. Meia hora você já tá entregue. E tem a área fitness lá no fundo, né? Tem um Pilates, que ele é um serviço mais exclusivo ali, com hora marcada. Tem as aulas de bike, né? Que já é um formato estúdio, que é muito legal também. Falar assim, um exemplo. Hoje tem um estúdio aqui em Jundiaí que só trabalha com bikes, né? E antes desse estúdio chegar em Jundiaí, esse modelo de aula que esse estúdio trabalha, eu já trabalhava antes, porque eu sou de São Paulo. Então, antes de chegar aqui em Jundiaí, já estava em São Paulo há muitos anos. Sim. E aí eu trouxe uma professora, amiga, treinadora, para ensinar os nossos professores, olha, é assim que hoje o mercado está trabalhando. Porque lá fora, nos Estados Unidos, né, lá na França, na Holanda, já é esse formato estúdio, com esse formato de aula. Então, vamos aprender? Vamos aprender. E foi muito legal, você vê, muitos professores não estão mais comigo hoje e estão nesse estúdio. E, feliz da vida, porque se encontraram, mas só está lá por quê? Porque se abriu ao conhecimento que, de uma certa forma, a gente proveu, né, para que eles se desenvolvessem. E eu fico muito feliz com o desenvolvimento, mesmo que a pessoa não fique na empresa. E o legal dessa história é uma história com muitas relações, né? Muitas. Então, isso que eu acho que sendo legal, né? É. E assim, só para finalizar, que a gente já meio que estourou o tempo, mas assim, você conseguiu atingir aquilo que você queria, que era ter seu filho nascido aqui ou não? Atingir. Olha só que legal, né? É filho ou filha? Filho. É o Luca, tá com 10 meses agora, vai completar 10 meses, 22 de abril. É. E muito legal também até essa parceria, né, que a gente acabou meio que findando também, porque eu falo que é o segundo passo concreto como um cidadão jundiaiense, né? Que a primeira foi apoiar aí os empresários e a segunda é essa construção da cidade das crianças, né? Sim. Que foi, cara, quando veio o convite, de verdade, sem demagogia, eu acredito muito nesse projeto, né? Eu moro do lado do parque das crianças lá, né? Então eu tropecei, eu caio lá e eu falo, cara, eu estou muito feliz de estar concluindo essa etapa, de ter um filho aqui em Jundiaí crescendo. Tenho certeza que vai estar dentro de uma escola pública. Eu sei que ele vai estar sendo bem educado, bem formado na área da saúde, enfim. Deixa eu até explicar para o pessoal de casa, né? A CNM é patrocinadora do documentário produzido pelo Novo Dia, que é Jundiaí Cidade das Crianças. É uma docu-série, né? É uma série com 6 episódios. E a CNM foi a primeira patrocinadora a entrar, entendeu? Então, assim, acho que foi muito interessante, que foi assim, vou começar a captar. Falei com o Leandro, tipo assim, já acertamos. Eu acho que justamente por causa disso mesmo, que ele acabou de falar, toda essa história aqui, essa trajetória, ele trouxe realmente o porquê de fazer parte disso daí, né? Mostrar o porquê que Jundiaí é tão receptiva para crianças, por consecutivo, para os pais, lógico, né? Porque não tem como você desvincular uma coisa a outra.
E a série, quem não assistiu, eu vou deixar também o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Sim. Ela conta um pouco do projeto, né, do Jundiaí Cidade das Crianças, que envolve dezenas de equipamentos públicos que traz realmente o bem-estar e o cuidado com a criança, Com a né, criança. com as crianças aqui de Jundiaí, que é o que ele faz hoje na academia dele. Exatamente. E olha, eu acredito tanto em Jundiaí que eu não só me tornei um cidadão, né, com relação a ter um filho também aqui, mas eu vou dizer que, assim, 90% da minha família veio para Jundiaí também. Então, hoje, meus pais moram em Jundiaí. Eu tenho 2 irmãos que estão morando em Jundiaí. O meu sogro mora em Jundiaí e minha cunhada mora em Jundiaí. Trouxe todo mundo pra Trouxe cá. todo mundo, só ficou 2, a minha sogra e um dos meus irmãos que não vieram. O resto tá tudo aqui. E eu vou te falar, é o que eles mais falam, gente. Jundiaí é a cidade onde está a riqueza, né? Não a riqueza, vamos falar, financeira, mas Sim. é uma riqueza de você, pô, você poder olhar um ambiente aberto, um ambiente limpo, né? Você percebe esse cuidado, né? E é muito gostoso. E a Você tá cidade tem realmente esse cuidado, né? Isso que é exato. interessante. E tem lazer, tem infraestrutura. Você falou agora, por exemplo, da educação. A minha filha, por exemplo, ela está na escola Olha aí. municipal, entendeu? E a qualidade do ensino é maravilhosa. Ela Maravilhoso. aprende inglês lá, ela vem falando, entendeu? Exato. Ela vem com uma musiquinha e fica falando. Eu falei, mas caramba. Fui procurar a música, ela me falou assim, é essa. Eu fui lá, achei, Olha entendeu? aí. É outro cuidado, Sim. isso que é interessante. É muito perceptivo, né? Uma coisa muito marcante, assim. Uhum. E você percebe, até mesmo pelo documentário, né? Meu, conversando com aquelas crianças, eu falei, meu Deus, né? Que talento, né? Tipo, É outra história, né? não, e falar, pô, esses são atores. Não, já estudou, né? E não são, né? Não são, A são do gente comitê, então teve isso a é muito oportunidade legal. de conhecê-los, né? Também foi muito legal. Isso é- Até tirei, falei, pô, deixa eu tirar foto com vocês, que vocês vão ficar muito famosos. Não, isso é muito legal. Leandro, tá acabando nosso tempo. Eu Legal. queria que, assim, você tem um momento agora para você falar o que você quiser para aquela câmera Tá. ali, tá? E convidar, lógico, as pessoas a conhecerem a CNM, conhecerem toda que eu vou falar assim, é uma magia mesmo que você Sim. acaba trazendo lá. É muito legal você saber lidar com as pessoas, do jeito que você lida com os colaboradores e, por consecutivo, os colaboradores lidam com os alunos, né? Dei meu depoimento aqui, então, assim, eu acho que isso daí, na verdade, é muito mágico, você conseguir atingir essa qualidade, né? Essa excelência, então, Uhum. acho que é importante, e eu acompanhei você, a gente conversou um tempo atrás sobre realmente a cultura da empresa, da CNM, e eu achei muito legal você ter esse norte, e acho que, primeiro, parabéns antes de você dar o Obrigado. recado, entendeu? E parabéns realmente pelo trabalho, e lógico, né, pela conquista, né, que você Sim. teve, que foi, foi um salto de vara mesmo. E parabéns Foi isso. mesmo. Muito obrigado e pelo convite também. Agradeço aí você por confiar, né? Por estar sempre lembrando também de nós ali como empresa, como amigo também. Então, sou muito feliz. Agora só falta eu começar lá a fazer Exato, academia. né? Eu tenho uma preguiça, cara. Olha, Mas eu preciso. Vamos dar um exemplo aqui, né? Mas, por favor, Leandro, a câmera é sua, Legal. faça Bom, jus aí. Bom, você que está me assistindo, então, primeiro, muito prazer de você estar com a gente aqui até agora, né? E talvez você seja um jundiaiense, conheça um pouco da história da CNM, teve o prazer agora também de conhecer um pouquinho da minha história como pessoa. Isso é o que eu sou, é isso que eu acredito como um empreendedor e é o que eu trago todos os dias para o meu negócio, né? Que é a CNM, que é entregar sempre a melhor hora do dia para aquelas pessoas que passam por lá. Isso é o que mais a gente acredita. Então, se você quiser sentir um pouquinho desse diferencial, que todo mundo fala assim, olha, a gente sente isso no ar, né? Quando chega, né? Então, tem pessoas que falam, nossa, que ambiente gostoso. Vai lá na CNM, vem tomar um café com a gente, pode me procurar. Procura pelo Rodrigo, que é o Robinho, quem conhece também. Também é professor. Vem bater um papo com a gente. Você vai ver meu filho nadando, você vai ver meus pais que fazem hidroginástica lá. Então, quando a gente fala que é a academia da família, nós somos os primeiros a dar o exemplo, né? Então, a minha família faz atividade física, acredita muito, desfruta desse bem que a gente pôde, né, proporcionar. E é o que a gente quer proporcionar para vocês todos os dias aí. E se faltar alguma coisa, a gente também sempre vai estar sempre de ouvidos abertos, que é como nós falamos a importância de saber ouvir, né? Ouvir na essência e entender que realmente qual é a dor do nosso cliente, porque a nossa intenção é tocar no
no coração. Steve Jobs já falava isso também, né? Que tem que saber tocar no coração. Quando a gente toca no coração, a gente fideliza para a vida inteira. E não é uma demagogia, é o que a gente mais busca mesmo. Acho importante, né, a gente deixar esse espaço e uma coisa que eu já peço para você de antemão é o quê? Sempre dê medalhas para minha filha nos eventos, que ela parece o Mutley, ela adora medalhas, entendeu? Que tem uns eventos, né? Acho que Festival de natação. Festival de natação, e aí tipo, ela ganha medalha, ela parece o Mutley, medalha, ela adora. E você precisa nadar, porque agora a gente faz o festival de natação e depois tem o revezamento, né? Que é pai e filho nadando. Eu não sabia disso. Aí, ó, já é uma coisa para fazer também. Uma atividade foi muito legal, já tem acho que uma ou duas, acho que a terceira já que aconteceu, deu muito certo, então assim, pai e filho nadando nas provas, criam um revezamento, são 2 equipes, né, normalmente que a gente faz, e aí são 12 minutos nadando, e aí a família nada junto, né, então é muito legal, então primeiro o pai vê lá a filha nadando, depois ele entra pra nadar junto, né, tem que dar exemplo, então é uma coisa que a gente fez também. Show de bola, vou fazer então. Show. E segue lá, gente, pode falar pode falar tudo aí. @CNM Aqua Fitness. Aqua com CQUA, né? E o Fitness, todo mundo tranquilo. A gente vai deixar aqui depois. Põe aí na telinha. Não, legal. Obrigado por você Rodrigo. estar aqui com a gente, contar a sua história, né? Eu que agradeço, de verdade. Bastante rica, acho que foi muito de grande valia para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Agradeço mesmo e espero contribuir, né, com a série, né, de vocês aí. Já contribuiu bastante, acho que o importante é compartilhar e mostrar realmente o que a gente tem de melhor aqui na cidade. Legal, né? Tamo junto. Conta sempre com a gente, que a gente conta com vocês também. Legal. Então, o Lado Business fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Se Deus quiser. Até lá.